Quantos ensinamentos esse capítulo. Imaginem nós indo ouvir as palavras de Jesus, ouviram falar sobre as bem-aventuranças, o reino de Deus, o amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Quais seriam as nossas emoções? Quais seriam os nossos sentimentos diante de Jesus? Todos teriam as mesmas emoções, os mesmos sentimentos? Ou isso é de fórum muito particular, muito íntimo? Quando nós lemos uma obra, na grande maioria das vezes, nós somos espectadores de uma história. É como se nós estivéssemos do lado de fora de uma casa, numa janela, e observando ali dentro o comportamento daquelas pessoas, o diálogo, e nós vamos ali fazendo as nossas reflexões sobre aquilo, dando a nossa opinião, fazendo críticas, julgamentos. Mas a partir do momento que nós, e essa é a proposta do Aprendizes do Evangelho, a partir do momento que nós olhamos uma obra, a ótica de um discípulo de Jesus, um aprendiz do Evangelho, é muito importante nós sairmos da janela do lado de fora e entrarmos dentro da casa e nos colocarmos na posição daqueles personagens, daquela história, e refletir com sinceridade qual seria as nossas atitudes, as nossas ações, vivenciando aquele momento. A partir disso é que nós vamos adquirindo evolução espiritual. Quando nos colocamos naquela situação e refletirmos o que nós faríamos naquela situação e sermos sinceros com essas reflexões. Nesse capítulo nós vamos ver vários ensinamentos muito valorosos a esse respeito. Primeiro, o capítulo inicia no comportamento de Públio referente a uma calúnia. Aí nós nos projetamos como aprendizes. Como é que nós nos comportamos quando recebemos informação maledicentes, destrutivas sobre uma pessoa de nossa convivência? Muitas até de convivência próxima a nós. Como é que é a nossa reação? Nós julgamos aquilo logo como uma verdade? Ou nós damos a chance daquela pessoa se esclarecer? E qual é o sentimento que nos visita quando recebemos essa notícia? Nós ponderamos ou logo criamos em nós sentimentos de amargura, de infelicidade, de raiva muitas vezes com aquela pessoa, desilusão, sem dar a chance dela se explicar. Outro grande ensinamento desse capítulo vai ser naquele diálogo onde Lívia conversa com Ana e ela se propõe a buscar ajuda nos ensinamentos de Jesus. E aí nós nos colocamos nesse lugar e nos perguntamos se nós também agimos assim. Nesse caso é um exemplo muito bom. Se nós procuramos ajuda quando nós estamos infelizes, ou nós ficamos meses, anos nos amargurando, com sentimentos de insegurança, medo, infelicidade.
Porque procurar ajuda é um movimento muito difícil. Nós vamos procurar desenvolver em nós a humildade para chegar aos pés de alguém e pedir ajuda, pedir consolo, ser amparados por essa pessoa. E a nossa posição diante disso é uma posição de humildade. E para ter humildade, nós combatemos o orgulho e a vaidade. É interessante essa expressão, nós diminuímos para engrandecer. Nós diminuímos como seres humanos, sinceros das nossas fragilidades, para crescer como espírito. E nós fazemos isso. Outro ensinamento interessante, não é, desse capítulo vai falar sobre o nosso intercâmbio espiritual. A Lívia, amargurada, triste, ela vai projetar o seu pensamento a Jesus e ele a acolhe. E todos nós temos o nosso espírito protetor, além de Jesus, além dos benfeitores espirituais. Nós temos um espírito que nos acompanha há muitas encarnações, se preocupa conosco. E essa relação está sendo uma relação de intimidade. Lívia, para procurar Jesus, se sentiu íntima dele. E é mesmo um processo de intimidade, de proximidade. Nós temos essa visão com a espiritualidade, que existe ali um protetor nosso, que se preocupa conosco, e nós temos essa intimidade com ele, na hora da amargura, na hora da dor, conversar com ele, dialogar com ele, para receber a inspiração dele e nos consolar, nos trazer uma melhor opção de atitude, uma melhor opção de comportamento, uma melhor opção de ação, agir desta forma mais ponderada, mais tranquila, aliviar a dor para tomar a mesma atitude, esse diálogo constante com esse espírito. E a última reflexão do capítulo. Por que será que Lívia reagiu ao encontro de Jesus muito diferente do que Públio reagiu? O que está por trás disso? Essa reação tão diferente entre os dois. Vamos aí começar com a respeito da calúnia, da fofoca, a forma como nós reagimos, se aceitamos isso como verdade logo de início, e o mais importante, o que acontece com o nosso coração quando recebemos essas informações em relação a essa pessoa, a uma pessoa, como é que fica o nosso sentimento em relação a ela, ou nós nos neutralizamos e damos oportunidade para ela se esclarecer, ou buscamos o esclarecimento dessa pessoa. Qual que é a nossa reação? Vamos trabalhar isso agora. Postem aí à vontade, vamos conversando sobre isso. Daqui uns minutos eu já troco o questionamento, então fiquem atentos às minhas notas aí, ou escrita ou áudio agora, para mudar de reflexão a respeito desse capítulo, tá bom? Vamos aí conversando, fiquem à vontade.